disponíveis, porque ela é relevante para esse tempo. Né? Lá para frente não vai adiantar muito. Então eu começo falando de um dia na presença para um 2025 abençoado. Eu quero viver um ano abençoado, você também. Está escrito em Daniel capítulo 2, abra sua Bíblia, vá lá junto comigo, esses versículos estão nos acompanhando durante todo esse dia, porque nós entendemos a soberania de Deus. E Daniel estava no exílio babilônico quando fala isso. Então, tem todo um peso ele falando sobre a soberania de Deus, estando no exílio, né? Estando num aparente fracasso do povo de Israel, quando na verdade era o resgate de Deus através da obra que ele fazia ali na Babilônia. Olha só, Daniel capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. E é Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus sempre está no controle. Quem acredita nisso, então glória a Deus. Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle e na sua soberania. Deus se antecipa. Deus se antecipa para nos alcançar. Deus se antecipa para que possamos vencer nessas estações que Ele mesmo preparou. Agora eu vou ver com vocês uma estação que não é fácil de passar. É uma estação em que a vegetação fica feia, em que a plantação começa a ficar cada vez mais urgente, a chuva, que é a estação do inverno. Eu cresci num lugar de inverno mais rigoroso que aqui, e confesso que não tenho saudade nenhuma de onde cresci, principalmente por causa do inverno. A cidade até era boa, principalmente naquela época. Hoje está muito grande, cresceu muito, que é a capital do Paraná, que é Curitiba. Ela é muito bonita, mas o inverno dela não tem graça. É um inverno úmido, chuvoso e frio. Eu me lembro de sair para trabalhar e ficar procurando lugar para me esquentar até as 10 da manhã. Lá pelas 10 você começava a esquentar um pouco. Logo às 2, 3 horas da tarde você já esfriava outra vez. E eu, de certa forma, traumatizei um pouquinho. Por isso eu agradeço tanto a Deus por Campinas. Porque é mais fácil conviver no calor do que naquele frio. Principalmente pegando o busão e indo para a luta. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o inverno, a estação da insistência. Não é fácil você insistir. A palavra insistência já traz no seu conhecimento que a situação não é fácil, que há uma oposição, que há uma condição contrária a você, que há uma condição que se opõe a você, e te desafia dizendo, insista. Insistir é rebuscar em você uma força que você não conhecia, rebuscar em você uma condição que você não conhecia. E para nós entendermos isso, nós vamos ver um episódio maravilhoso da palavra de Deus, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que é em Lucas capítulo 8, do versículo 40 em diante, que é a cura da filha de Jairo, e na passagem, a cura da mulher do fluxo de sangue. Está escrito assim, Lucas capítulo 8, versículo 40, vamos ler a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, dá um glória a Deus. Do outro lado do mar, ele tinha atravessado para Gadara para libertar um homem das opressões diabólicas e voltou para Cafarnaum, do outro lado do mar. As multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão.
Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia, sem encontrar cura. Alguns textos trazem que ela havia gasto tudo que tinha. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, diga no mesmo instante. Não é isso que eu vou pregar, mas é lindo de ver, não é? No mesmo instante, a hemorragia parou. Esse é o meu Deus, é teu também? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, chorando e se lamentando. Mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele mesmo instante, ou naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Naquele mesmo momento, ou naquele momento, e de imediato. Dá uma glória a Deus. Não temos o que esperar, Ele está fazendo. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Inverno é a estação da insistência. Jairo foi a Jesus, foi buscar cura para sua filha. Mas agora o motivo que fez ele ir não existia mais. Me acompanhe. O motivo que fez ele ir não existia mais. Ela morreu. Você viu que as pessoas mesmo desencorajaram a ele, dizendo: não incomode mais o mestre. Não insista mais nisso, ela morreu. Acabou. Eu fico imaginando ele indo, pedindo algo. De repente no caminho, Jesus para, aquela multidão, aquela confusão, e Jesus para por causa da mulher, da hemorragia, do fluxo de sangue. E quanta coisa passou na cabeça de Jairo, dizendo: puxa, se Jesus não parasse. Nós somos egoístas. E nós pensamos: eu cheguei primeiro. Meu problema é primeiro. Jesus, cuida de mim primeiro. E Jesus olhou e parou para atender aquela mulher. De repente, assim que acabou aquela confusão, Cafarnaum era pequeno, não era tão grande assim. Conheço bem as ruínas daquele lugar. Vi as ruínas dessa sinagoga, onde Jesus ali ensinava, onde Jairo tinha sua função. Sabe quando parece que está tudo contrário? Como diz o texto do versículo não sei qual, em que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Não está na Bíblia, mas é bem prático num momento desse. Nada é tão ruim que não possa piorar. Que coisa! Na hora que ela pensou, minha vida agora vai mudar. Na hora que ele pensou, minha vida agora vai mudar, veio uma notícia pior.
E ele fica impotente, ele fica preocupado, ele fica arrasado, porque ele vê que o caminho o atrapalhou. E aqui eu quero que você tenha o primeiro ensinamento. Alimente a tua fé com o que está acontecendo ao teu redor, ou o que está ao teu redor. Alimente a tua fé com o que está acontecendo ao teu redor. Alimente a tua fé com a cura daquela mulher. Olha o que aconteceu. Sua única filha, versículo 42, sua única filha de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, a menina tinha que idade? Essa mulher estava sofrendo há 12 anos, sem encontrar cura. Jesus estava se revelando a Jairo. Não há coincidências. Não há uma coisa que você fala, eu acho que isso não era para acontecer. Era para acontecer. Esse atraso era para acontecer. Assim como Jesus demorou para ir orar por Lázaro. Ele soube que Lázaro estava doente. Ele chegou, as irmãs de Lázaro falaram, mestre, se o senhor tivesse chegado antes. Como nós temos uma visão limitada de Jesus, nós pensamos que Jesus pode curar, mas não pode ressuscitar. Jesus pode curar uma coisa fácil, mas uma coisa difícil, puxa, isso eu acho que ele não consegue. Olha como nós vivemos na superfície, como nós vivemos de uma forma frágil e fraca, sendo que tudo está ao nosso dispor. Olha só, Jesus atrasa o seu momento, porque uma mulher de 12 anos de sofrimento toca nele. Ela não fala com ele, ela não vai até ele pedindo uma oportunidade. Ela rouba a bênção de Jesus. Ela rouba a bênção de Jesus. E Jesus para e fala, alguém me tocou. Jairo ficava aflito, dizendo, vamos Jesus. Eu fico imaginando que a pessoa mais calma numa situação dessa estaria muito ansioso. A filha à beira da morte. Um momento atrapalhando. Ele era um homem de destaque. Então ele queria sentar num jeito mais na janelinha. Ele queria um destaque. Eles vêm e falam, olha, o texto se desprende a ficar descrevendo isso para nós. Mas não há coincidências. Não há casos. Quando você não era crente, você já via Deus cuidando de você. E agora que você é um crente, um filho, você faz parte da família de Deus, você faz parte da igreja de Cristo, você é um adorador, você é um mantenedor da obra de Deus, muito mais você tem que ver Deus cuidando de você. Muito mais você tem que ver os cuidados de Deus sobre a tua vida. Muito mais. Nós temos os nossos planos e pensamos, tudo tem que dar certo. Mude essa fala. Tudo pode dar errado. Se Jesus está indo comigo, vai dar certo. Tudo pode dar errado, repita. Mas porque Jesus está comigo, repete para quem está perto de você, tudo vai dar certo. Muda essa cabeça, muda esse jeito de ver, porque vai dar certo. Alimente a tua fé com o que está ao teu redor. Você está inserido em um ambiente onde Deus está agindo. Faça parte disso. Você está inserido em um ambiente onde Deus está se movendo. Onde nós enfrentamos dificuldades, sempre enfrentamos. Viver não é fácil. Viver o plano de Deus é mais difícil ainda aos olhos naturais. Mas veja como Deus tem nos dado condições de prevalecer. Veja que nós só crescemos, veja que nós só avançamos. Veja só, temos desafios. Mas cada vez mais nós vemos a mão de Deus. Você tem que entender que você é isso que eu estou descrevendo. Não é a tua igreja que é isso, é você que é isso. Porque não existe igreja, existe eu e você. Nós somos a igreja.
A igreja não é esse prédio, a igreja não é nosso acampamento, não são os prédios das extensões, não são os ônibus. A igreja sou eu e você. E esse prédio, acampamento, os prédios, os veículos, o que é tudo isso? Ferramentas, recursos, mecanismos que Deus usa para nos edificar, para nos desafiar. Para nos tirar do conforto e para criar pontes de bênção, pontes de envolvimento, pontes que você olha e fala assim, puxa, eu preciso me posicionar. Puxa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou? E você vive. Quando você me vê subir nesse púlpito para pregar, você fala, meu Deus, lá vem ele. Porque você sabe que eu não estou para brincadeira. E eu tenho expectativa que você também não esteja. Eu creio que nós temos pouco tempo pela frente, gente. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de terra, de globo, de planeta, de história. Jesus Cristo está voltando. Hoje pela manhã os 2 momentos de louvor terminaram com cânticos sobre a expectativa da volta de Jesus. Jesus Cristo está voltando. Eu não sou tão antigo assim, estou no meio do caminho. E outro dia estava preenchendo uma coisa, falei, mas 25? 25 eu imaginava que a gente ia ter carro duro. Eu sou da época do De Volta para o Futuro, e eu pensava que nós íamos ter uma realidade muito diferente em 2025. Aliás, eu achava que nem ia chegar. Mas Deus, pela sua misericórdia, e olha que a misericórdia de Deus tem se tornado cada vez mais abrangente e nítida aos nossos olhos. Porque nunca também o ser humano foi tão avacalhado com as coisas de Deus. Nós somos perseguidos. Porque somos cristãos. Não é só aqui não. Na América, que foi um país do berço do cristianismo, foi formatada sobre valores da Bíblia. Sua Constituição foi vista através dessa ótica. Hoje é um país que está caindo na escravidão das drogas. Cidades que eram lindas, hoje são moradores de rua para todos os lados. Por que não tem dinheiro? Não, porque o camarada quer ficar na rua por causa da droga. Porque ali ele fica à vontade para isso, por causa do corote, por causa dessa desgraça toda. Como aqui no Brasil. Olhe só o que Deus tem te dado de privilégio aqui. Olhe só como você faz parte de um plano muito maior do que a tua vida, tuas contas, tua casa, teu, meu. Não, você faz parte de um plano dele. Isso é um privilégio, eu servir a Ele com a minha casa, com os meus bens, com a minha capacidade, com o meu intelecto, com o meu tempo. Como é precioso eu poder dizer, é teu, meu Deus, para o Senhor usar na tua obra. Domingo passado, nós estávamos concluindo, essa hora o pessoal estava vindo do último face a face. Gente, foi espetacular o que Deus fez esse ano. Quanto a nossa fé foi ativada. E era tão importante você ver as pessoas passando e tendo essa experiência de passar pelo face a face. Mas deixe-me fazer uma observação. É mais impressionante ainda ver as pessoas servindo. É mais impressionante ainda. Porque quando você passa, você está só recebendo. Quando a pessoa vai servir, ela tem uma atitude muito parecida com de Jesus. Ela se preocupa com quem está lá. Ela fica orando por quem está lá o tempo todo. Fica uma estrutura espiritual enorme por trás de quem está ministrando. Por quê? Porque há uma batalha em que Deus está operando, libertando, levando a uma outra ótica, uma nova expectativa de vida. Veja o que Deus está fazendo e pare de pensar que isso é coisa do pastor, isso é coisa do ministério. Deus te trouxe aqui, não foi por acaso. Não foi por acaso que aquela mulher tocou nas vestimentas de Jesus. Não foi por acaso que você entrou nesse endereço. Deus tem um plano com você e para você. Então você tem que parar de tirar essas minhocas da cabeça. E você tem que se voltar para Deus. Você tem que tirar isso e voltar-se para Deus e dizer, Senhor, eu tenho visto. Eu vou te ensinar uma coisa. Você que tem 1000 motivos para prosperar, porque você tem um compromisso aqui. Coloque-se diante de Deus e fale, Deus, o Senhor tem projetos, o Senhor tem desafios para a tua igreja. Eis-me aqui. Me usa. Mas deixe te usar mesmo. Senão o teu segundo estado pode ser pior que o primeiro.
Ele vai te abençoar. Eu já vi isso demais. Ele vai te abençoar. E quando Ele te abençoar, pessoas virão dizer, como você é bom. Não esqueça, não foi por acaso que você está crescendo. Assim também, nos teus tempos difíceis, corra para essa sombra. Corra para esse projeto. E diga, se Jesus operou ali, naquela mulher que sofria faz 12 anos, não é à toa que o texto fica enfatizando que 12 anos ela estava. É porque no mesmo texto diz que uma menina de 12 anos estava morrendo. Jairo precisava ouvir, a menina não ouviu. Jairo precisava ouvir. Aquele pai angustiado, desesperado, precisava ouvir que se Jesus resolve um problema de 12 anos, Jesus resolve o problema para uma pessoa de 12 anos de idade. Alimente a tua fé com o que está ao teu redor. Alimente a tua fé com a expansão da tua igreja. Estou falando disso porque isso é comum a todos nós. Alimente a tua fé com as extensões que estão crescendo, com os novos pastores e evangelistas. Alimente a tua fé com aquilo que o diabo veio tentar roubar e perdeu, porque Deus multiplicou o ministério, multiplicou as extensões, multiplicou a casa do oleiro, multiplicou e continua multiplicando. Som, aumenta um pouquinho meu retorno, por favor. Olhe só como Deus está cuidando de você. Obrigado. Olhe só como Deus está cuidando dos detalhes. Nossa igreja, você e eu. Nossa igreja não é o CNPJ que você acha no teu Pix quando você vai fazer uma contribuição para a igreja. Assim como você também não é o teu saldo bancário. São todas ferramentas que duram por um tempo limitado. Agora, o que nós estamos fazendo? E a experiência de um Jairo, a experiência de uma mulher curada, a experiência da Iba, a experiência do membro desta igreja, isso vai ser contado na eternidade. Não tem cabimento eu lá na eternidade, na beira do rio da vida, eu me sentar com o apóstolo Paulo e pedir algumas explicações de textos difíceis que ele foi inspirado por Deus a nos passar. E aí eu chego para ele e falo assim, nós pastoreávamos uma igreja com a sua sede, 10 mil metros quadrados de área construída. Ele vai falar, quanto isso dá em pés? Pé, côvado. São épocas diferentes e relativas. Agora, eu chegar lá e falar assim, você não imagina como Deus usava a nossa história para inspirar, fazer crescer e promover a fé das pessoas da nossa igreja. Disso ele entende. Essa é uma linguagem do cristianismo de fora a fora. Essa é uma linguagem de relacionamento com Deus. Uma alimentação, uma nutrição da fé através daquilo que está ao nosso derredor. Somos este corpo que vivemos aqui num domingo tão lindo de festa como esse. Hoje pela manhã a igreja estava lotada assim como está agora. E olha, muita gente chegou só para o culto de agora à noite. Estou falando isso para você, justamente que eu não estava agora de manhã. Assim como alguns que estavam de manhã não vieram voltar à noite. Por mais que a gente tenha enfatizado. Mas mesmo assim eu continuo feliz. Porque vocês chegaram às 9 horas aqui. E eu vim preparado. Eu falei, eu vou ver gente chegando às 10 da manhã. Sabe aquela pessoa falando, cheguei. Eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou direito, mas cheguei. E eu sei que hoje vivemos tempos tão corridos, e para minha surpresa e admiração, eu cheguei aqui, a igreja em 10 minutos já estava toda aqui, e quando eu estava no meio da pregação, era 10 horas, não teve quase ninguém chegando, tínhamos uma recontagem no segundo culto, com umas 50 pessoas a mais só. No universo desse tamanho é pouca gente. Eu olhei e falei, como o povo está afim, como o povo está abraçado, como o povo está crendo. Então pegue isso aqui e aplique na tua vida. Jairo, pegue a experiência da mulher. Jairo foi e teve fé para pedir para Jesus ajudá-lo. Mas Jesus sabia que estava vindo uma notícia que ia arrasar Jairo. Estava vindo uma notícia que ia acabar com a fé dele. E Jesus falou, esse homem não vai chegar no objetivo sem eu dar uma vitamina para ele. Então ele para no meio do caminho, cura aquela mulher. Jairo se espanta de ver que Jesus curou sem ter a intenção de curar.
E Jairo vê aquilo e ele ficou extremamente inspirado, dizendo: agora vai, eu tenho certeza que a minha filha será curada, eu tenho certeza que a minha filha será curada, será transformada pelo poder de Deus. Mas de repente, chega pessoas em pânico vindo da casa dele e dizem: a tua filha já morreu, não tem por que você incomodar o mestre. Na hora a sua fisionomia caiu, na hora o seu ânimo acabou, na hora ele foi abalado. Mas Jesus estava trabalhando nele. E então Jesus fala, versículo 50. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ela será. No versículo anterior dizem para Jesus: a menina morreu. Jesus ouviu isso. Olha o texto, deixa o texto. A menina ouviu isso. Põe o texto lá, por favor. Isso. Enquanto Jesus chegou a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais. Jesus entendeu bem que ela tinha morrido. Olha o versículo seguinte. Ouvindo isso, ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: e ela será. Você guarde bem esse negócio de Jesus não se render em dizer que ela estava morta, dizer que ela estava curada. Tem a ver com Jairo e não com ele. Você vai entender. Eu quero que você guarde a instrução de Jesus para enfrentar tempos perdidos. Não são transições ruins como outono. São tempos que parece que não vai ter mais retorno. O inverno, você tem experiência já de vida e sabe que ele vai voltar. Sabe que vai chegar a época da chuva, sabe que vai chegar uma época que vai florescer novamente. Mas a natureza dá indícios de não retorno. Ela diz: daqui não vai sair mais nada. Não incomode mais o mestre. Não tenha mais esperança. Agora entrou no cenário uma situação imutável. Você veio atrás de Jesus por uma situação simples. Difícil, mas simples. Uma cura. E você viu ele curando. Agora, você tem que pedir uma coisa que está muito além do que você pode pedir. Desista. Jesus volta-se para ele e diz: não tenha medo, creia. E eu quero que você enfrente com essa instrução os teus invernos, sem medo e com fé. Os invernos da tua vida, as estações difíceis, que parece que tudo está contrário. Você dá um passo para frente, dois para trás. Não tenha medo, porque situações assim despertam um ambiente de medo. Não tenha medo e tenha fé, sem medo e com fé. Queremos ver este inverno acabar logo, mas o medo vem e começa a nos colocar numa situação de desânimo. E eu estou falando de uma estação de insistência. Porque o desânimo bate a porta. A notícia foi devastadora. Jesus vem e consola Jairo com o antídoto: fé e certeza de reversão. Fé e confiança. O contrário de medo é confiança. O contrário de medo é valentia. O contrário de medo é firmeza. Tenha fé e tenha firmeza, como quem espera com certeza, porque fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Estou firme, estou esperando, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu estou nessa fé. Fé e certeza de reversão é um antídoto contra uma situação sem volta como essa. Fé e certeza de reversão. Não tenha medo, Jairo, apenas creia, e ela voltará, e ela será curada. Ela será curada. Jesus foi procurado por Jairo para curar. No meio do caminho, chega uma notícia pior. Mas Jesus foi procurado por Jairo para curar. No meio do caminho, chega a notícia: não precisa mais curar. Ela morreu. Quem está morto não é curado. Quem está morto não recebe remédio. Quem está morto não é restaurado. Acabou. Isso é bem nítido na nossa história, na nossa vida, naturalmente. Jesus volta-se para ele e fala: ela será curada. Quem estava do lado olhou e falou: mas ele não ouviu?
Ele não entendeu que ela morreu. Jesus foi procurado por Jairo para curar. E as mudanças que acontecem no percurso não interferem. Não interferem. Quando Deus dá essa palavra, quando Deus faz essa aliança de fé com você, quando você descobre o caminho de bater a porta de Deus e pedir, Deus não volta atrás. Se Deus falou, eu vou lá e vou curar. Não, mas agora morreu. Ela vai ter que voltar para eu curar. Eu vi isso em situações que Satanás é extremamente ardiloso. Vou pegar uma coisa mais recente, tem toda uma história minha com vocês de igreja. Mas vamos pegar essa história recente, que tem um ano, que foi a compra do nosso acampamento. Eu compartilhei com vocês na hora de tomar a decisão. Mas eu estava mexendo com aquilo desde maio, e só chegou a ponto de decisão para ser tomada em 1º de outubro. Nós compramos dia 2. Desde maio eu fui lá e falei, este é o lugar que nós vamos ter o acampamento. Tudo era negativo. Os donos falaram, o senhor não tem pelo menos para dar uma pequena entrada? Eu falei, não tem. Na verdade, a gente acabou de fazer grandes investimentos nas nossas extensões e aqui, e não pense que entra de recurso para você pagar tudo à vista. Irmão, a gente faz suaves prestações, quanto mais suave melhor, porque eu creio na volta de Jesus e eu quero deixar a dívida para trás. Eles vão cobrar de quem? Vão para o inferno cobrar, nós vamos estar no céu. Não é? Quem tem essa expectativa escatológica tem que fazer parcela, não tem jeito. E eu estava pagando parcelas desse investimento que a nossa igreja fez. Nós estávamos pagando isso. E de repente surge uma oportunidade. Logo depois da oportunidade fica pior. Vem alguém com dinheiro para comprar. Mas eu sabia que ele só tinha dinheiro, não tinha visão. Só tinha dinheiro, não tinha visão. É pastor, mas só tinha dinheiro, não tinha visão. Tinha muito dinheiro. Não é da igreja não, tem dinheiro porque casou com uma ricaça. Tinha como comprar. Mas eu fiquei olhando, o pastor lá me ligou todo meio sem jeito. Falou, o senhor entende? Eu falei, já entendi. Se o camarada chegar e pagar, por favor, venda. Desliguei o telefone e falei, Deus está na frente disso. Isso é inverno. Estava ruim, ficou pior. Estava ruim, ficou pior. Sempre Satanás vai tentar estragar a nossa história. Aquele negócio estava abandonado por 4 anos, ninguém apareceu. Eu apareci falando sério. O diabo levantou alguém lá. Não vou falar que foi só o diabo, para não dizer que o camarada lá é agente do cão. Eu creio que não é. Mas que foi um levante do diabo, foi. Que aquele homem ia pegar aquilo para não usar. A igreja dele fica lá em São Paulo, assim como a outra tinha e não usava. Ele também não ia usar. E eu tinha projeto para aquilo, eu tinha intenção para aquilo. Eu tinha o face a face, eu já estava me comprometendo de ir lá em Marília, passar pela primeira vez no face a face, para trazer isso para a igreja. E eu falando, Deus, o Senhor mandou tanta gente esse ano para a igreja, mas nós não estamos conseguindo ter um programa para eles enraizar, para eles criar profundidade. Deus, o Senhor está dando. E terminei, desliguei o telefone, falei com meus colegas. Houve um abatimento? Claro que houve. A gente gosta de ver sempre tudo dando certo, só vitória, só alegria. Mas eu sou ponte pretano, gente. Você não está entendendo o que é isso. É você entender que mesmo que você pense que vai dar certo, não vai. Mas por isso que eu também sou crente. Porque mesmo que não dê certo, Deus dá um jeito de fazer dar certo. Se eu fosse só um ponto pretano, eu estava deprimido por aí. Mas eu sou crente em Jesus Cristo. Aí a vitória é garantida. Só que vem momentos. E nesses momentos, nós temos que não deixar o medo tomar conta. Nós temos que entender que a palavra finalmente vai prevalecer. E no meio do caminho, temos altos e baixos. No meio do caminho, temos situações delicadas. No meio do caminho, temos situações desafiadoras. No meio do caminho, temos situações que nós não gostamos. Mas com certeza a palavra de Deus não vai ficar no vazio. Ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Então você se volta para Deus, se apega nele e sem medo e com fé. É uma postura que vem correspondendo ao início da tua busca.
Não importa o que os outros afirmam, o teu relacionamento com o mestre já está acontecendo. Você está vendo ele mover-se na cura da mulher, você está vendo ele te acompanhar. Não importa se a situação está piorando. Aquele que venceu todas as coisas, ele disse: no mundo vocês terão aflições, e ele vem com antídoto, tende bom ânimo, ou tenha um ânimo positivo, porque eu venci o mundo. Ele dá o respaldo para esse ânimo. Eu quero que você volte à origem. Pare de se acostumar com a igreja. Pare de se acostumar com Jesus, porque a igreja e Jesus são ilimitados. Eu sou limitado, você é limitado, mas Jesus e a igreja dele não são limitados. Volte a uma fé sincera, uma fé simples. Volte a uma fé, naquela fé que você encontrou e disse bem alto: eu achei Jesus, eu achei a vitória, eu achei a bênção. Volte a essa fé. Estou insistindo para você voltar a essa fé porque Jesus não saiu dela. Mesmo que vierem e falaram: Jesus, a história mudou. Jesus falou: não mudou. E Jesus foi tão enfático nisso que ele chegou na casa e ele falou: a menina apenas dorme. Jesus não faria isso, mas ele fez por amor a Jairo. A menina apenas dorme. Todos riram, porque tinham visto. E não estavam chorando de coração também. Na cultura judaica existe até hoje as carpideiras, que são contratadas para chorar. Tem a gente aqui que estava com o emprego garantido. Você já chora com pouco motivo, imagina ganhando então. E elas iam, se reuniam e ficavam lamentando. A coisa era tão superficial que Jesus falou um negócio, caíram todos na gargalhada. Olha que situação. Jesus chega, se aproxima e fala. Versículo 54. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. E eu quero concluir com essa experiência. Experimente a autoridade. Experimente a autoridade. Menina, levante-se. Ou, usando o termo aramaico que Jesus pronunciou, talita cumi. Talita, menina, cumi, levante. Meu pastor da minha infância e pré-adolescência, foi a última mensagem que ele pregou em vida. Ele pregou essa mensagem, partiu, eu tinha 12 anos. Mas eu lembro dessa mensagem. Eu lembro por causa desse termo, talita cumi. Ele falava com firmeza e falava isso, e eu ficava sentadinho ali, morrendo de medo e ouvindo. Jesus não pergunta qual era a gravidade. Jesus não pergunta quantos minutos ela estava sem oxigênio no cérebro. Jesus não pergunta qual era o agravamento daquela situação. Jesus não pergunta qual era a gravidade daquela situação. Jesus não pergunta qual era a situação daquela menina. Jesus apenas chega e dá uma ordem. Ele chega e apenas ordena. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Jesus que dá ordem está andando de mão dadas com você. Ele quer que você aprenda dele. Ele nos deu o nome dele e disse: use o nome de Jesus. Talita, essa expressão que moveu o impossível para que um homem de fé fosse respondido. Jesus tem nos transferido essa autoridade. Ele disse: no meu nome vocês curarão enfermos, no meu nome vocês ressuscitarão, no meu nome vocês expulsarão demônios, no meu nome. Nós temos o nome de Jesus. Está na hora de vir a nós uma insistência. Valeu a insistência de Jairo em ouvir a orientação de Jesus. E a oração do desespero é aquele momento em que fala: nada mais me sobrou a não ser a fé. Eu lhe digo, a Bíblia diz que esse teu estado é o teu estado mais forte. Quando somos fracos, aí é que somos fortes.
Quando você diz, nada mais me sobrou, você para de usar muletas e apoios passageiros ilimitados dos homens. E você fala, eu não tenho mais nada disso. Eu quero Jesus. Eu quero que Jesus opere o milagre. Eu quero que Jesus faça acontecer. Eu quero que Jesus ressuscite. Ou, como Jesus disse, cure, mas não importa. Para Jesus tanto faz. Não existe impossível para Ele. E é Ele que está diante de você nessa noite dizendo, essa mensagem é minha, fui eu que operei o milagre na filha de Jairo, não foi o Rafael, essa mensagem é dele, para você. Ele mandou que colocasse isso no Evangelho, para que eu e você praticássemos a autoridade do nome dele. É a esperança que combate o medo, é a certeza da fé naquele que responde. Se coloque de pé comigo, e em pé comigo,